Olá! Na aula de hoje, iremos abordar a abertura coronária, etapa importante do tratamento endodôntico que se refere à cirurgia de acesso à cavidade pulpar, mais precisamente à câmara pulpar. Existem alguns conhecimentos, algum conteúdo relacionado a essa aula que nós já abordamos em aulas anteriores e que são importantes para compreender a abertura coronária. São eles: conhecimento da anatomia interna das unidades dentárias, o conhecimento do número, angulação e posicionamento das raízes, bem como o posicionamento desses dentes no arco dental. Essa aula foi resumida da seguinte forma: iremos abordar as fases da abertura coronária, que são ponto de eleição, forma de contorno inicial, direção de trepanação e remoção do teto e forma de conveniência de cada grupo dental: incisivos, caninos, pré-molares superior e inferior e molares superior e inferior. Eu trouxe também uma questão que ao final da aula vocês irão poder responder com facilidade após abordarmos esse conteúdo. Bom, a abertura coronária é uma das etapas iniciais do tratamento endodôntico que se segue ao correto diagnóstico das alterações da polpa e do periápice. É uma etapa que é realizada por meio de brocas esféricas montadas em alta rotação e que a gente consegue dividi-las em algumas etapas. Sendo a primeira delas o ponto de eleição, que nada mais é do que o ponto na porção coronária do dente, onde iremos iniciar a ação da broca esférica. Em seguida, partimos para a forma de contorno inicial dessa cavidade, que vai seguir a forma da cavidade, a anatomia da câmara pulpar do referido dente. Passamos em seguida para a direção de trepanação, que é a direção com que a broca é mantida para a gente ter o acesso à câmara pulpar. Uma vez acessada a câmara pulpar, realizamos a remoção do teto, fase esta em que essa broca vai estar paralela ao longo eixo do dente, e essa remoção de teto é feita com movimentos de tração da broca esférica. E por fim, faremos a forma de conveniência e desgaste compensatório, que é uma etapa onde iremos dar a forma final da cavidade, dando expulsividades em determinadas paredes para termos acesso direto à localização dos canais, bem como ao forame apical e também para facilitar a obturação do canal radicular. Algo extremamente importante é que a forma de conveniência ou desgaste compensatório deve ser realizado com brocas de preferência de ponta inativa, que como exemplo nós temos as brocas Endozê e a 3082. Bom, iniciando com os incisivos, nós temos que o ponto de eleição é sempre no centro da face palatina, mais ou menos 2 milímetros ou ligeiramente acima do cíngulo dessa unidade. A direção de trepanação se inicia perpendicular ao longo eixo do dente e à medida que a gente vai fazendo a forma de contorno inicial, nós vamos direcionando essa broca, inclinando-a 45 graus, deixando-a paralela ao longo eixo do dente. Então aqui a gente tem o ponto inicial, o ponto de eleição, vejo que é no centro da face, de forma que ela fique equidistante, né, nas laterais, das paredes laterais desse dente. E aqui a inclinação mostrando a direção de trepanação. Uma outra dica importante é que nos incisivos inferiores, o ponto de eleição ele vai se localizar no centro da face lingual desse dente. A forma de contorno dos incisivos é triangular, como a gente pode observar nessa imagem, com a base voltada para a incisal, mantendo essa cavidade centralizada. Uma vez atingida a cavidade, a câmara pulpar, a gente faz a remoção do teto com a broca paralela ao longo eixo, com movimentos de tração, e por fim teremos a forma de conveniência, onde iremos remover o ombro palatino, também conhecido como cotovelo, com as brocas ponta inativa, que é aquela deposição de dentina localizada na embocadura do canal. Aqui nós observamos o formato final da cavidade de acesso dos incisivos.
Com relação aos caninos, nós temos que o ponto de eleição se localiza no centro da face palatina, também ligeiramente acima do cíngulo. A direção de trepanação é semelhante aos incisivos, começa perpendicular ao longo eixo e à medida que a gente vai fazendo, a forma de contorno inicial se torna paralela ao longo eixo do dente. A forma de contorno segue a anatomia da cavidade pulpar, que no caso dos caninos é ligeiramente ovalada, tá? Como a gente pode observar nessa imagem. E a forma de conveniência, ao final da abertura, vai ser com a remoção do teto ou do ombro, que a gente pode observar bem nessa imagem aqui, que é a deposição de dentina nessa região palatina. Então, esse desgaste deve ser feito com o uso de brocas ponta inativa. Lembrando mais uma vez que nos caninos inferiores o ponto de eleição é no centro da face lingual desses dentes e como esse dente tem uma grande incidência de achatamento mesodistal, muitas vezes esse desgaste compensatório, a forma de conveniência facilita a gente localizar o segundo canal que pode estar presente dessa raiz. Com relação ao premolar superior, observamos que o ponto de eleição se localiza no centro do sulco central, como a gente observa nessa imagem. A direção de trepanação já muda, ela é paralela ao longo eixo do dente, como observamos aqui. E a forma de contorno, uma vez atingida, a cavidade pulpar, essa forma de contorno vai ser elíptica, seguindo a anatomia da cavidade pulpar e a forma externa desse dente, como a gente observa nessa imagem. A forma de conveniência dos premolares superiores é aquela onde nós vamos dar expulsividade nas paredes laterais. Então aqui observamos uma imagem onde a gente tem uma broca ponta inativa realizando essa etapa de forma de conveniência. Com relação ao premolar inferior, temos um contorno um pouco diferente. O ponto de eleição continua sendo no centro da face oclusal, como na imagem aqui demonstrada. A direção de trepanação também é paralela ao longo eixo do dente. À medida que vamos desenvolvendo a forma de contorno inicial, que para o premolar inferior é circular, à medida que chegamos na cavidade pulpar, fazemos a remoção do teto com movimento de tração, como já mencionado, e por fim, a forma de conveniência, onde as paredes têm que estar expulsivas, divergentes para o oclusal. Lembrando que no primeiro molar, no primeiro premolar inferior, o contorno, essa forma de contorno é ligeiramente mesializada para facilitar a entrada do instrumento. Uma outra observação, quando o premolar inferior apresentar 2 ou 3 canais, devido ao achatamento mesodistal, essa forma de contorno de circular, ela passa a ser ligeiramente ovalada ou elíptica. Conhecendo agora a forma das fases, as etapas operatórias do acesso do molar superior. Nós vemos que o ponto de eleição é na fóssula central, tá? De preferência no centro da fóssula central. A direção de trepanação é paralela ao longo eixo do dente, direcionando o nosso instrumento, a nossa broca, para o canal de maior volume, para facilitar a encontrar a câmara pulpar. Nesse caso, na maioria das vezes, é o canal palatino. A forma de contorno, bastante importante, é triangular, com a base voltada para a vestibular do dente e o seu ápice para a porção palatina dessa unidade. A forma de conveniência, nós vamos dar expulsividade de preferência em 2 paredes, na parede mesial, para localizar o canal mesio-palatino, e dar expulsividade na parede vestibular, que deve ser paralela à parede vestibular externa da unidade. Com relação ao molar inferior, a forma muda um pouco. O ponto de eleição continua sendo no centro da fóssula central da unidade. A direção de trepanação continua sendo paralela ao longo eixo do dente, direcionado para o canal de maior volume, que no caso é o distal. E a forma de contorno acaba sendo triangular ou ligeiramente trapezoidal, dependendo da anatomia da raiz, do canal da raiz distal. Sempre com a base voltada para a mesial, como a gente observa aqui, e é triangular ou trapezoidal se a gente tiver um canal elíptico ou 2 canais na raiz distal. A forma de conveniência, a gente dá expulsividade de preferência na parede mesial.
Não se esqueçam que a forma trapezoidal, da forma de contorno do molar inferior é trapezoidal quando a gente observa na raiz distal um canal achatado, elíptico, ou dois canais na raiz distal, podendo ser também ligeiramente quadrangular. Então aqui a gente observa a forma final do molar inferior. Assim, agora ficou fácil respondermos a nossa questão. Então, para o grupo dos incisivos, a forma de conveniência para o acesso do canal radicular é triangular. Nós vimos que a forma de conveniência, a forma final, segue a anatomia da cavidade pulpar, que nos incisivos é triangular. Quadrangular, nós vimos que está relacionado ao molar inferior, principalmente quando ele tem dois canais na raiz distal. Trapezoidal também é relacionado ao molar inferior. Esférica, nós observamos quando fazemos a abertura coronária dos incisivos inferiores, e ovalada nos caninos e também no premolar superior, que é ovalado ou elíptico. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Uma outra questão que eu trouxe para vocês. Em relação à localização dos canais radiculares, analise as afirmativas abaixo. O preparo inicial dos premolares superiores é feito com a broca paralela ao longo eixo do dente, do centro exato do sulco principal. Então, nós vimos que o início começa no centro do sulco central e paralela ao longo eixo do dente. Para o preparo dos dentes anteriores e inferiores, o acesso sempre é feito pela superfície lingual dos dentes. A penetração inicial é feita exatamente no centro da face lingual, com a broca posicionada ligeiramente à incisal do cíngulo. Nós vimos que o ponto de eleição é na face lingual ou palatina, mas um ponto ligeiramente acima do cíngulo. Portanto, está correto. A forma de contorno da cavidade endodôntica realizada com os seguintes objetivos: favorecer o acesso livre ao orifício do canal, como nós vimos. Favorecer acesso direto ao forame apical, também é um objetivo. Favorecer as técnicas de obturação e controle completo sobre os instrumentos endodônticos. Portanto, é verdade. Nos incisivos inferiores, que podem apresentar dois canais, um deles está situado na porção lingual. Este fato deve ser lembrado para dar a forma de conveniência. Então, nós vimos que quando tem um achatamento, o dente que tem achatamento mesodistal, ele pode ter o segundo canal na raiz, na porção lingual, e a forma de conveniência com a remoção do ombro facilita a localização. Portanto, a afirmativa correta é a letra D. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. E a última questão: a parede oclusal ou incisal da cavidade pulpar tem forma côncava, voltada para a face oclusal, ou seja, superior, ou para a borda incisal e proeminências dirigidas para as pontas das cúspides, onde se localizam os cornos pulpares? Trata-se de parede cervical assoalho? Não, a parede cervical é aquela parede inferior, que é o assoalho da cavidade pulpar. Parede lateral circundante são paredes laterais. Aqui, a parede oclusal ou incisal está na parte superior. O teto é a parede oclusal ou incisal, que se localiza na porção superior da cavidade pulpar. Canal radicular não é parede e canal adventício também não é parede. Portanto, a afirmativa correta é a letra C. Dessa forma, espero que vocês tenham compreendido os princípios básicos da abertura coronária de todos os grupamentos dentais para que a gente possa seguir nas etapas do tratamento endodôntico.